Olá, teremos a seguir 3 histórias reais de terror que aconteceram no Brasil e continuam deixando marcas profundas na memória de quem viveu e de quem ouviu. Vamos começar. História 1. Joelma, o edifício amaldiçoado que ainda assombra São Paulo. Ao cair da tarde, o céu de São Paulo se veste de um laranja profundo que espelha nas fachadas de concreto e vidro do Centro Velho. Entre esses prédios, um deles parece absorver em vez de refletir a luz. O antigo Joelma, hoje renomeado, mas ainda carregando nas entranhas a lembrança do fogo que o marcou para sempre. Quem passa pela Avenida 9 de Julho, depois do expediente, sente um silêncio estranho pairar em torno daquela torre. O trânsito buzina, vendedores gritam ofertas, mas junto ao portão do edifício, um frio repentino percorre a pele, como se o ar ali ainda trouxesse cinzas suspensas de um incêndio que já deveria ter virado poeira de arquivo. O Joelma nasceu no início da década de 1970, quando a cidade corria para o alto, confiando que aço, concreto e vidros verdes seriam suficientes para domar qualquer risco. Um aparelho de ar-condicionado moderno, importado e caro, foi instalado no 12º andar, exibindo o conforto tecnológico que naqueles anos simbolizava progresso. Na manhã de 1º de fevereiro de 1974, uma sexta-feira úmida depois de dias de calor sufocante, faíscas deslizaram por dentro daquele motor metálico. Ninguém percebeu quando o verniz do fio se derreteu, nem quando o metal vermelho vivo tocou a cortina de tecido sintético. Em segundos, labaredas subiram pelas divisórias de madeira e, alimentadas por toneladas de carpete fixado com cola inflamável, transformaram andares inteiros em um forno onde a temperatura ultrapassou facilmente 700 graus. O código de obras ainda datava de 1934 e não exigia sprinklers, tampouco escadas externas. Os corredores de evacuação bebiam o mesmo oxigênio que alimentava as chamas. Quem estava acima do 15º andar viu a fumaça avançar pelo teto como maré negra. A secretária Rosana escreveu mais tarde, em um relatório à comissão de inquérito, que sentiu o perfume do spray de cabelo derreter antes de enxergar qualquer clarão. Então o vidro da janela estalou, estilhaçando-se para dentro e lançando dardos incandescentes sobre pilhas de papel. O alarme engasgou em um berro contínuo que, em vez de orientar, espalhou pânico. Funcionários desesperados lotaram o elevador central. O ascensorista Dorival hesitou, mas a multidão espremida dentro da cabine não o deixou fechar as portas para verificar segurança. Entre o 11º e o 12º andar, o sistema elétrico cedeu. O elevador mergulhou alguns metros e parou num solavanco. 13 pessoas ali ficaram presas, cercadas por aço que dentro de minutos seria soldado pelo calor. Bateram na porta, choraram, rezaram, rasparam as palmas contra o metal já fervente até que a dor se misturou ao cheiro de carne queimada. A história dessas 13 almas segue suspensa no ar, tanto quanto seus rostos jamais identificados. Do lado de fora, curiosos surgiram como formigas. O repórter fotográfico Maurício cravou o obturador enquanto um homem em chamas despencava do 24º andar, dobrado como boneco de pano ao bater no asfalto. 24 pessoas saltaram, preferindo o vazio à combustão. Uma mãe saltou com o bebê nos braços e, ao cair sobre uma rede de cabos telefônicos, quebrou ambas as pernas, mas o menino viveu. O bombeiro novato Davi, que subiu pela escada interna até sentir as botas começarem a derreter, jamais se esqueceu de ver filetes de prata escorrerem das luminárias, transformadas em cascata de metal líquido. Em pouco menos de 2 horas, fogo e fumaça comeram o que levara anos para ser erguido. 187 mortos, mais de 300 feridos, 15 bombeiros intoxicados. A fumaça tingiu o céu de um verde doentio que ficou registrado em fotografias de jornal, lembrando São Paulo de que seu progresso era frágil.
No fim da tarde, guindastes puxaram mangueiras até o topo para resfriar vigas que ainda brilhavam como carvão vivo. Quando o acesso foi permitido, peritos encontraram corpos que se desintegravam ao toque. Em alguns casos, reconheceram vítimas apenas por fragmentos de aliança ou fechaduras de próteses dentárias. 13 corpos carbonizados, além de qualquer traço, foram sepultados juntos no cemitério São Pedro, na Vila Alpina. Sem nomes possíveis, receberam a inscrição genérica de almas desconhecidas. Dias depois, velas surgiram, trazidas por gente que dizia ter recebido recados em sonhos. A princípio, um coveiro apagava aquilo, mas as velas voltavam acesas pela manhã, e assim nasceram as lendas de milagres concedidos pelas 13 almas. Há quem deixe fitas azuis pedindo cura, quem deposite cartas dobradas pedindo emprego. Outras velas se apagam, mas as daquelas 13 covas persistem, como se o vento lhes fizesse reverência. A torre, porém, precisava renascer para servir aos interesses imobiliários. Alguns anos após a tragédia, iniciou-se a reforma. Paredes internas foram demolidas, elevadores reposicionados, sprinklers instalados, uma nova fachada implantada. O nome Joelma foi apagado do letreiro, substituído por edifício Praça da Bandeira, tentativa de exorcizar a lembrança. Mas certos fantasmas não respeitam pintura nova nem lei de mercado. Durante as obras, operários relataram ouvir passos correndo no corredor às 3 da manhã, apesar de nenhum andar possuir piso instalado naquele estágio. Um pintor que trabalhava no 22º andar disse ter sentido a mão de alguém empurrar suas costas. Ele se virou, não viu ninguém, mas resolveu pedir transferência para outro canteiro. No mesmo dia, o pintor substituto escutou uma respiração ofegante atrás da porta do banheiro social. Ao empurrá-la, encontrou o espaço vazio e o espelho embaçado, como se alguém acabasse de sair de um banho quente inexistente. Quando o prédio reabriu para escritórios, os novos inquilinos carregavam laptops, plantas de paisagismo corporativo e total confiança na tecnologia contra incêndio. Mesmo assim, uma vez por mês, o alarme de teste evoca o passado. As luzes piscam por alguns segundos e se escuta o aviso eletrônico, agora claro e pausado. Nesse momento, há funcionários que discretamente tocam o bolso da camisa, como quem confirma se as chaves de casa estão ali, sinal involuntário de ansiedade herdada coletivamente. Os vigias noturnos são unânimes em admitir que a rotina é tranquila até a meia-noite. Depois desse horário, a atmosfera muda. Houve vigilante que jurou ter visto silhuetas mirradas atravessar a copa iluminada, comprimindo-se como sombra no canto do teto e desaparecendo quando a luz do corredor se acendia. Outros relatam cheiro de queimado vindo de dutos revisados e livres de qualquer curto. Um gerente de marketing afirma ter permanecido até tarde preparando uma apresentação e, ao consultar o celular, notou que o aparelho registrava 11 chamadas não atendidas, todas originadas do ramal do antigo elevador central, que naquele andar sequer existia mais. Em 2012, um grupo de investigadores paranormais brasileiros entrou com autorização limitada. Carregava câmeras infravermelhas e sensores de campo eletromagnético. Em determinada sala, o termômetro caiu abruptamente de 24 para 17 graus. Nesse instante, o microfone capturou um sibilar, misto de vento e choro, seguido de um estalo seco, parecido com madeira quebrando. Durante a revisão das imagens, descobriram uma figura translúcida parada junto ao quadro hidráulico. A forma sugerindo uma mulher de blazer claro, cabelo puxado em coque, rosto sem traços. A gravação nunca foi oficialmente divulgada. Os investigadores alegam que o arquivo original corrompeu-se misteriosamente, mas alguns frames circulam em fóruns de ocultismo. Os moradores de São Paulo criaram um ritual não declarado. Ao cruzar o cruzamento em frente ao prédio, muitos evitam olhar para cima depois do pôr do sol.
Outros atravessam atentos, tentando, pelo reflexo das vitrines, flagrar um lampejo de luz que não seja farol de carro nem flash de turista. Uma lenda urbana garante que na primeira sexta-feira de cada fevereiro, às 9 da manhã, as janelas do 12º andar projetam no asfalto, por breves segundos, silhuetas convulsas, como se houvesse um outro incêndio ardendo atrás do vidro. Ainda ninguém obteve fotografia nítida, mas sempre há alguém na calçada, naquele horário, com a câmera preparada. Enquanto o fluxo de pedestres acelera, o edifício se mantém parado, feito guardião de um trauma coletivo. A prefeitura espalhou placas sobre segurança contra incêndio. Escolas usam o caso Joelma como exemplo máximo de negligência transformada em lição. Mesmo assim, a aura do prédio permanece intocada. Quem frequenta o bar vizinho conta que, em madrugadas de chuva, é possível ouvir toques de telefone vindos dos andares vazios, vibrando como libélula presa, até que o trovão abafa o som. Uma cidade tão grande costuma esquecer rápido, mas certas tragédias se costuram à pele de suas ruas. O Joelma continua a assombrar São Paulo não apenas pelas mortes que coleciona, mas porque expõe a ferida de um progresso apressado que ignorou segurança, ser humano e limite. À medida que as buzinas recuam na madrugada, a torre parece inchar na escuridão, comprida e silenciosa, lembrando a todos que as chamas se foram, mas a memória queima em outro tipo de fogo, invisível, eterno, alimentado pelas histórias repetidas em voz baixa, pelos ruídos inexplicados e pelas velas que insistem em arder, mesmo quando o vento do cemitério se torna forte demais. História 2. Poltergeist de Carangola. A menina que enfrentou forças invisíveis. Numa manhã fresca de outono, quando a neblina ainda se agarrava aos telhados de barro, Carangola acordou ao som de telhas estalando. Era 1962 e a pequena cidade mineira vivia o ritmo lento dos carros de boi, das rezas ao cair da tarde e das conversas baixas na Praça da Matriz. Na rua Gonçalves Dias, porém, algo foge do cotidiano. Dentro de uma casa simples de janelas verdes, mora Joana, menina de 12 anos, olhos escuros tão vivos quanto o café recém-coado que a mãe serve todas as manhãs. Tudo começa num sábado, pouco depois do almoço, quando um calafrio percorre o corredor e, de repente, copos sobre a mesa explodem sem aviso. A mãe, Dona Miriam, pensa numa rachadura causada pelo calor, mas as folhas de caderno de Joana voam em redemoinho, cercando a garota feito pássaros de papel. O pai, seu Tomé, rústico e incrédulo, manda que todos se benzem e voltem ao trabalho. À noite, enquanto a família reza o terço, pedrinhas surgem do nada e martelam o telhado como chuva seca, embora o céu esteja limpo e estrelado. Nos dias seguintes, vizinhos se juntam ao portão para ouvir estalos, ver cadeiras arrastando sozinhas e portas batendo quando não há vento algum. O assunto percorre a cidade mais rápido que o trem que corta a estação. A casa dos Tomé está amaldiçoada. O vigário, Padre Benedito, chega na segunda-feira com isope e água benta. No momento em que a primeira gota toca o piso, um prato atravessa o cômodo, quica junto ao batente e se parte em 4 pedaços simétricos. O padre empalidece, murmura uma prece latina e sai prometendo voltar com reforço espiritual. Quando os fenômenos ultrapassam o portão, jogando punhados de terra na rua, a polícia aparece. O sargento Meirelles tenta identificar quem lança pedras. Nenhum suspeito é encontrado. Ele entra na casa com 2 soldados e testemunha um fogão a lenha tremer a ponto de arrancar as panelas fumegantes. A coluna vertebral do sargento arrepia, mas ele registra no relatório apenas causa desconhecida. A cada madrugada, ruídos despertam Joana. Batidas no forro, sussurros que parecem chamá-la pelo nome, frias correntes de ar. Ela enfia a cabeça debaixo do cobertor e reza, mas as preces voltam nas paredes, repetidas por uma voz sem corpo. Na escola, lápis escapam de sua mão e se estilhaçam contra a lousa. Colegas sentem medo.
A professora recomenda que a menina fique em casa até tudo se acalmar. Chega então à cidade o professor Álvaro Pereira, parapsicólogo da capital, atraído por notícias de um poltergeist em pleno século XX. Ele instala câmeras portáteis, gravadores de fita, termômetros e barômetros. Durante uma noite de vigília, observa talheres se contorcerem sobre a mesa como se fossem feitos de barro mole. Um relógio de parede gira ponteiros para trás e, subitamente, para as 3 horas exatas da manhã. Entre os pesquisadores, surge a hipótese de psicocinese inconsciente, alimentada pela energia emocional da adolescente. Mas a população prefere explicações mais antigas. Algumas senhoras dizem ter visto sombras vagando ao redor da casa, vultos de um homem alto vestindo casaca escura, talvez antigo morador que nunca aceitou perder o terreno. Outras contam que Joana desobedeceu à mãe, colheu rosas depois das 6 e ofendeu o anjo da guarda. A fofoca ganha intensidade quando a matriarca da família de Dona Miriam, avó Catarina, mulher de oração, revela que a neta anda sonhando com o falecido tio Armando, morto de forma trágica anos antes em um deslizamento de encosta. No 12º dia de manifestações, todos acordam com estrondo de vidro. A janela do quarto de Joana se quebra para fora, como se algo explodisse de dentro para o mundo. A menina é encontrada ilesa, sentada no chão, olhos vidrados na escuridão que entra pela abertura. Na sala, o professor Álvaro percebe que a intensidade cresce sempre que ela se encontra assustada ou contrariada. Ele sugere afastar Joana da casa para análise, mas a mãe recusa, não vai abandonar a filha onde quer que o fenômeno vá. Na madrugada seguinte, enquanto o relógio marca início de quarta-feira, acontece o ápice. Um vendaval invisível invade o corredor. Retratos familiares se desprendem e dançam no ar como mariposas. Sobre a mesa, velas acesas pelos pesquisadores se apagam ao mesmo tempo, deixando o ambiente mergulhado numa penumbra azulada. Apenas Joana permanece iluminada, envolta por luz bruxuleante que parece brotar do próprio chão. Ela levanta com o olhar firme, ergue as mãos tremendo e grita para o vazio que a deixe em paz. Uma força inesperada empurra todos contra a parede, como se o ar virasse onda. Depois, silêncio. O professor acende o lampião a querosene e encontra objetos espalhados, mas nenhuma peça se move mais. O termômetro marca a temperatura normal. A fita de áudio registra apenas um zumbido baixo, como respirando no fim de um corredor distante. Joana cai exausta e Dona Miriam a embala enquanto entoa uma cantiga de ninar que há muito não cantava. No amanhecer, o sol toca o fogão de lenha e o cheiro de café volta a ser apenas cheiro de café. Não há estalos de telha, nem pedras sobre o solo batido. A família agradece o padre, que retorna para aspergir mais água benta, agora sem pratos voadores como resposta. O professor Álvaro desmonta seus aparelhos, leva anotações, fita magnética e um silêncio respeitoso. Confessa não ter solução definitiva, apenas a convicção de que emoções profundas de Joana, luto mal resolvido, medo do futuro, deram forma a algo que todos chamaram de forças invisíveis. O sargento Meirelles arquiva o caso como sem ocorrência criminal. As semanas passam. Joana volta à escola, ainda tímida, mas sem lápis voando. Na Páscoa do mesmo ano, recebe nota alta em redação, contando suas férias em casa, omitindo detalhes sobrenaturais. O professor Álvaro publica artigo em revista especializada, descrevendo o poltergeist de Carangola como fenômeno raro de exteriorização psíquica adolescente. Para os moradores, contudo, a explicação oficial importa menos do que a lição aprendida. Não se cutuca o desconhecido com varas de incredulidade, nem se desprezam as dores caladas de uma criança. À noitinha, quando os sinos da igreja tocam, ainda se vê alguma vizinha fazer o sinal da cruz ao recordar aquele trecho da rua Gonçalves Dias.
Disse que, de quando em quando, um copo se move sozinho na casa, como se lembrasse que ali já reinou um tumulto de outras dimensões. Joana, agora mais velha, afirma não ter medo. Guarda um caco do prato partido no primeiro dia, presságio de tudo. Lembrança de que coragem também é quebrar o silêncio e enfrentar o invisível que nos habita. E se lá longe o falecido tio Armando ainda ronda, ele agora deve sorrir, satisfeito de ver a menina caminhar segura, transformando assombro em força para viver. História 3. Hospital Colônia de Barbacena. Gritos fantasmagóricos nos corredores. A primeira vez que vi o Hospital Colônia de Barbacena foi numa madrugada fria, quando o orvalho se transformava em névoa espessa sobre os morros de Minas Gerais. A fachada longa, de janelas vazadas, parecia respirar sombras, como se cada tijolo exalasse lembranças que se recusam a morrer. O portão enferrujado rangia ao vento, mas a corrente arrebentada deixava claro que ninguém ali se importava em manter monstros trancados. Era outubro de 1987. Porém, o relógio do pátio principal continuava parado em hora indefinida, lembrando que dentro daqueles muros o tempo se dobrara até rasgar. Diziam que mais de 60 mil pessoas encontraram ali não a cura, mas o fim. Homens e mulheres que chegavam etiquetados de loucos, vadios ou simplesmente inconvenientes para a sociedade. Muitos nunca tiveram diagnóstico, apenas silêncio e choque. O prédio erguido em 1889 crescera em alas e pavilhões, até se tornar uma cidade de portões fechados, refeitórios superlotados, celas sem janela. Quando as autoridades finalmente o fecharam, no fim da década de 1980, restaram apenas paredes descascadas e aquela sensação de que algo havia ficado preso, perambulando pelos corredores. Eu fazia parte de uma pequena equipe de documentaristas que queria registrar a história trágica do lugar. Tínhamos lanternas, câmeras portáteis e a coragem febril de quem ainda acredita controlar o medo. Logo na entrada, o eco do piso de ladrilhos nos seguiu como passos adicionais. A cada clarão de lanterna surgiam marcas de mãos impressas na tinta esverdeada, dedos longos arrastados para o chão, como se alguém houvesse sido puxado dali. No ar pairava o odor de éter envelhecido, misturado com mofo, um cheiro de hospital que jamais se dissipa, embora o último paciente tenha sido transferido há mais de 5 anos. No antigo pátio feminino, as camas de ferro permaneciam enfileiradas, algumas retorcidas. Encostei a mão no estrado de uma delas e senti o metal gelado, mas foi o tecido imaginário que me arrepiou. Uma brisa morna, diferente do frio ao redor, soprou sobre meu pulso quase como um suspiro. Quando girei a cabeça, vi, por fração de segundo, o vulto de uma mulher sentada à beira de outra cama. Vestia camisola branca, cabelos desgrenhados caindo sobre o rosto. O feixe de luz passou sobre ela, e num piscar não havia mais nada além de ferrugem. Prosseguimos até o corredor central, onde placas esmaltadas ainda mostravam palavras como agitados e contumazes. Um repentino estalido percorreu a fiação antiga. Então, lâmpadas queimadas há décadas se acenderam por um instante vivo. Uma luz amarelada iluminou azulejos rachados e revelou marcas escuras no teto, contornos de mãos estendidas para cima, como se fantasmas tivessem tentado escapar, engatinhando pelas paredes. O cameraman, Carlos, girou rápido a lente, mas no segundo seguinte, tudo mergulhou em escuridão absoluta. O clique do disjuntor inexistente ecoou como gargalhada oca. Chegamos à ala dos chuveiros, famosa pelos relatos de gritos que se sobrepunham ao jato de água gelada, forçando banhos coletivos. Ali, o chão ainda conservava ralos enferrujados e manchas negras que pareciam sombra, não sujeira. O gravador de áudio foi deixado sobre uma pia quebrada. De repente, a torneira girou sozinha, cuspindo um fio de água turva, e não havia encanamento ativo, havia anos.
No fone de monitoramento, ouvimos um cântico baixíssimo, vozes femininas entoando ladainha, como oração aprendida na infância. Em seguida, algo bateu contra uma porta de metal ao fundo. O som foi tão violento que reverberou nos ossos. Corremos para lá, porém encontramos apenas um cadeado antigo pendendo de uma argola arrebentada. No refeitório, fileiras de mesas de madeira exibiam frases entalhadas a prego, nomes completos, datas nunca terminadas, desespero grafado à força de unhas. Enquanto filmávamos, garfadas invisíveis tilintaram contra pratos inexistentes, repetindo o ruído de um almoço fantasma. Uma corrente de ar percorreu o salão, mas todas as portas estavam fechadas. As cortinas rasgadas se ergueram como se inflassem pulmões, e por segundos intermináveis ouviu-se o arrastar de cadeiras, embora nenhuma se movesse a olho nu. Carlos largou a câmera e o objeto caiu às pedras, mas a filmagem continuou registrando o reflexo de algo translúcido caminhando entre as mesas. Figuras magras, corcundas, cobertas por mantas de hospital. Seguimos até a sala dos eletrochoques. No centro, a velha poltrona de ferro parecia um trono invertido, almofadas rasgadas mostrando espuma encardida. Sobre o encosto, ganchos prendiam correias de couro. Quando iluminei a fivela, um estalo percorreu o encanamento e a cadeirinha se sacudiu como se alguém pousasse peso sobre ela. O medidor de campo elétrico disparou sem motivo visível, apitando alto o suficiente para nos obrigar a tapar os ouvidos. Nesse momento, um grito ecoou, profundo e interminável, preenchendo toda a ala. Não veio de mais de um lugar, mas de todos ao mesmo tempo. Vibrou nas paredes, subiu pelo teto, desceu pelo chão. Senti o ar tremer dentro do peito, como se meu próprio coração respondesse àquela dor sem corpo. Assustados, tentamos voltar para a luz vinda do pátio, porém a passagem estava bloqueada por uma porta que antes não existia ou não tínhamos notado. Dobradiças rangiam lentamente, abrindo uma fresta por onde escapava o cheiro de amônia. Além dela, vi fileiras de gavetas metálicas como as de necrotério. Um puxador se mexeu sozinho. De dentro da gaveta aberta emergiu um fio de gás amarelado. Imaginei um corpo invisível puxando cobertura contra o frio da morte. Uma corrente gelada esbarrou em mim, empurrando-me para trás, e a porta fechou com estrondo, desaparecendo no mesmo instante, revelando apenas parede lisa. Voltamos ao corredor principal. A luz da lua entrava por um vitral quebrado, desenhando retângulos pálidos no chão. Sobre um deles, formou-se a silhueta de uma pessoa deitada, braços abertos. Não havia nada ali que pudesse projetar sombra. E no instante em que minha lanterna cruzou a figura, o frio tornou-se cortante. Um sopro passou tão perto do meu ouvido que senti o tímpano vibrar. A voz era dentro e fora de mim. Não nos esqueça. Depois, passos correram à minha frente, deixando marcas de poeira movida no piso, como se pés descalços arrastassem partículas invisíveis. Sentimos que era hora de partir. No pátio, o portão permanecia aberto, mas a névoa agora parecia muralha viva. Enquanto caminhávamos, jaulas vazias onde antes dormiam cães de guarda ressoavam latidos distantes, mesmo sem animais. Uma coruja pousou na torre do relógio, piou, e o ponteiro imóvel avançou 1 segundo por conta própria. Então, o silêncio se instalou de modo absoluto, tão espesso que nos ouvimos respirar, e cada respiração parecia invasão num lugar que não nos queria mais. Ao atravessar os trilhos do trem, voltando à cidade, olhei para trás. As janelas acesas por turva luz azulada lembravam olhos fundos e tristes. Imaginei que, atrás de cada vidro, havia um rosto espectral, alguém que jamais chegou a sair vivo do hospital. O documento que filmamos guardou ruídos que nenhum de nós consegue explicar. O grito capturado no áudio dura exatos 47 segundos. Um lamento que sobe de tom e termina num soluço seco.
Quando tocamos essa gravação, os decibéis não batem com a voz humana. Alguma coisa naquele hospital insiste em mostrar que ainda está ali. Hoje o lugar recebe visitantes curiosos, estudantes de medicina, historiadores. Contam que perto da antiga sala de eletrochoques sente-se cheiro de carne queimada nos dias de chuva fina. E que nos domingos, gritos femininos ecoam durante o meio-dia, justamente a hora em que os pacientes eram forçados a formar fila para a inspeção. Quem se atreve a ficar depois que a última lanterna se apaga, conta sempre a mesma sensação. A certeza de não estar sozinho, de caminhar sobre memórias que se agarram aos tornozelos, implorando por vós. O Hospital Colônia de Barbacena permanece mesmo vazio, como cicatriz aberta no coração da história brasileira. E em suas madrugadas, um coro de almas continua percorrendo corredores infinitos, lembrando ao mundo o que acontece quando a humanidade se perde no escuro. Se você sentiu o arrepio das histórias que contamos e quer mergulhar ainda mais fundo nos mistérios que rondam o nosso mundo, inscreva-se agora no canal, ative o sininho para não perder nenhum caso assustador e deixe seu like para fortalecer a investigação. Compartilhe este vídeo com quem precisa enxergar além do véu. E nos conte nos comentários qual fenômeno sobrenatural você gostaria de ver aqui a seguir.